Fala galera, eu sou a Simone e eu tô aqui hoje para falar sobre algumas questões de treinamento, evolução de treinamento, evoluções fisiológicas e o foco, onde a gente encontra o foco para treinar. Então vamos lá, quando a gente começa a treinar, existem algumas questões que são mais fisiológicas mesmo, são coisas naturais do nosso corpo que acontecem quando a gente começa uma sistemática de treinamento. Então quais são elas? Eu sempre defino elas em 3 procedimentos. O procedimento inicial, quando a gente começa a treinar e está vindo de um certo sedentarismo, vamos dizer assim, a gente nunca treinou ou está parado há muito tempo, a gente leva aí uma média de um mês e meio para o corpo entender que a gente começou a fazer alguma atividade. Então nesse primeiro momento é uma questão de adaptação aos movimentos, onde o corpo está começando a interpretar que ele vai estar exposto a um tipo de movimento. Então a partir disso, no segundo momento, é onde o corpo começa a se movimentar melhor, e quando ele começa a se movimentar melhor, acontece um gasto calórico um pouquinho mais alto, né? É onde a gente já consegue atingir aí um certo nível de objetivos mais claros. E o terceiro momento é quando aquela questão dos objetivos que a gente estabeleceu em relação a esses pontos fisiológicos, eles já começam a ganhar uma demanda maior. Então a gente já tem um movimento melhor, um repertório de padrões de desenvoltura muito melhor, que acabam fazendo com que a gente consiga ainda mais acelerar o nosso processo metabólico, e isso faz com que a gente consiga ter uma queima calórica maior e mais efetiva. Da mesma forma acontece com treinamentos de força, de quem quer trabalhar com ganhos de massa magra, né? E aí trabalhos também de definição. Então todos esses procedimentos exigem um tempo, né? Nada é da noite para o dia. Então a gente vai sempre botar aí um período inicial que é de adaptação mesmo, onde o corpo está realmente só entendendo o processo, e depois aí começa a demanda de queimas e de alcances de objetivos. Vamos lá, foco é a questão mais importante para poder atingir todos esses pontos, né? Se a gente não tem foco, consequentemente a gente não vai conseguir fazer com que dê certo, né? O nosso foco ele está definitivamente, totalmente, tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando. Então assim, para a gente alcançar os nossos objetivos, a gente tem que ter uma coisa chamada periodicidade. Então, assim, isso nada mais é do que a nossa frequência, né, e o nosso comprometimento com esses dias que a gente vai ter que estar lá treinando efetivamente para poder alcançar os nossos objetivos. Então, assim, é muito difícil. Tem dias que a gente não tá bacana, tem dias que a gente não tá com vontade, a gente tá com preguiça, a gente tá cansado, tá cheio de coisa do trabalho. Enfim, sempre vão ter N coisas e N motivos para que você deixe de treinar. Então, uma coisa é regra. O teu treino, ele tem que ser definitivamente uma coisa que faz parte do teu hábito e da tua rotina. Se não for dessa maneira, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. Eu sempre faço um link interessante que qual é o teu hábito quando tu acorda de manhã? Seja lá qual ele seja, lavar o teu rosto, escovar os dentes, enfim. O teu treino ele tem que fazer parte dessa questão de hábito da tua vida. Se não for dessa forma, a gente não tem como alcançar objetivos, não tem como ganhar tudo aquilo que a gente quer ganhar quando a gente chega dentro de uma academia, dentro de um estúdio, alguma questão assim, para pedir lá o que a gente vai ter no projeto verão, que seja esse. Tá, gente boa? Então assim, primeiro, prestar atenção nas questões fisiológicas que acontecem dentro do treinamento, e depois, se você não tiver foco, nada disso acontece e, infelizmente ou felizmente, gente, não é milagre. Então assim, não tem milagre, tem que ter foco, tem que ter disciplina. E vamos lá, porque os resultados eles vêm. É só concentrar, é só ter determinação, disciplina e comprometimento com você mesmo. Então a gente está te esperando com essa disciplina para atender a todas as tuas demandas. Um grande abraço e vamos com tudo!